Muito bem, nós temos falado sobre Davi e nós já estamos chegando à reta final da própria história de Davi. Mas aqui, no texto que nós vamos ler hoje, muitas coisas aconteceram. Eu queria ler o texto com você antes de nós conversarmos, e aí na sequência então, eu vou compartilhar com você o contexto em que nós estamos inseridos na leitura desse texto e como é que as coisas ficam desse jeito que nós vamos ler. O texto diz assim: Quando o rei Davi chegou à cidade de Baurim, Simei, filho de Gera, um dos parentes de Saul, foi encontrar-se com ele e começou a amaldiçoá-lo. Simei começou também a jogar pedras em Davi, nos seus oficiais, apesar de o rei estar rodeado pelos seus homens e pelos guardas pessoais. Ele amaldiçoou Davi e disse: Fora daqui, assassino criminoso! Você tomou o reino de Saul. O Senhor Deus o está castigando por você ter matado tantas pessoas da família de Saul. Agora Deus entregou o reino ao seu filho Absalão e você está arruinado, seu assassino. Então Abissai, cuja mãe era Zeruia, disse ao rei: Por que o Senhor permite que este cachorro o amaldiçoe? Deixe que eu vá lá cortar a cabeça dele. Vocês não têm nada com isso, respondeu o rei a Abissai e ao seu irmão Joabe. Se foi o Senhor Deus quem mandou que este homem me amaldiçoasse, quem tem o direito de perguntar por que é que ele está fazendo isso? E Davi disse a Abissai e a todos os seus oficiais: Se o meu próprio filho está tentando me matar, por que eu ficaria admirado se este membro da tribo de Benjamim quisesse fazer o mesmo? Deixem esse homem em paz. Deixem que ele amaldiçoe, porque foi o Senhor quem o mandou fazer isso. Pode ser que o Senhor olhe para a minha aflição e me dê algumas bênçãos em lugar dessas maldições. Então Davi e os seus homens continuaram o seu caminho. Simei também ia ao lado, caminhando pelo monte, amaldiçoando e jogando pedras e terra em Davi. O rei e todos os seus homens chegaram muito cansados ao rio Jordão e descansaram ali. O que é que acontece na vida de Davi desde o episódio que nós estudamos na quarta-feira passada até esse episódio sobre o qual nós lemos hoje? Primeiro, que Davi teve alguns filhos com várias mulheres diferentes. Então muitos dos filhos de Davi eram, na verdade, meio-irmãos. E Davi teve um filho chamado Aminon. E esse Aminon era aquele tipo de jovem mimado, para quem o não era uma resposta adequada, que nunca aceitava um não como resposta. E um dia esse Aminon, mimado do jeito que era, colocou os olhos na sua meia-irmã, uma moça chamada Tamar, que era muito bonita. E ele se apaixonou por ela e queria ficar com ela a todo custo e queria se casar com ela. Mas como eles eram meio-irmãos, isso não seria aceito pela família e muito menos pelo povo, uma vez que as coisas na família real são muito mais evidentes aos olhos do povo do que as coisas que acontecem no contexto de um lar comum, do dia a dia, desses que não chamam muito atenção. E aí, como o Aminon não via perspectivas de ter para si a sua meia-irmã Tamar, ele começou a se entristecer muito, porque ele queria achar um jeito de ficar com ela. Então um primo, um desses primos que não valem nada, desses que a gente só aceita que conviva com o filho da gente porque é filho da nossa irmã, caso contrário a gente não deixava, foi lá e deu um conselho para o Aminon. Aminon, faça o seguinte: finja que você está doente. E aí quando o seu pai ficar preocupado com você, peça para ele que a Tamar cuide de você. E aí você dá um jeito de ficar com ela. E o Aminon faz isso, começa a fingir que está doente. Para homem não é difícil fingir que está doente. E ele começa a fingir que está doente, e quando Davi fica preocupado com ele, ele diz: pede para minha irmã cuidar de mim. E aí o Davi pede para Tamar cuidar dele. Num desses dias que ela está cuidando dele, ele não aguenta, parte para cima dela, fala do amor dele por ela, ela diz que não pode ser desse jeito, que ele não faça uma loucura, mas ele acaba se impondo sobre ela e a estupra. Ela sai dali muito envergonhada, ele também fica muito envergonhado e acaba não querendo nem olhar para ela mais. Só que ela vai e é encontrada no caminho pelo seu irmão Absalão. Absalão era bem diferente de Aminon.
Ele era irmão de Tamar por parte de pai e de mãe, mas irmão de Amnon só por parte de pai. E era aquele tipo de jovem mais bárbaro, mais violento, mais agressivo, de forma que os outros irmãos tinham medo dele. Absalão era um homem de personalidade muito forte e de uma agressividade muito à flor da pele. E aí ele acolhe Tamar e diz assim: olha, eu não quero que você conte para ninguém, deixa comigo. E o fato é que a Tamar acaba não contando para ninguém. E o tempo vai passando. Tamar entra em depressão e o Absalão continua cozinhando aquela história em banho-maria. Só que passa o tempo, passam-se 2 anos, o Absalão resolve dar uma festa e vai falar com o seu pai Davi: pai, eu quero dar uma festa para toda a nossa família. O Davi diz: olha filho, eu não vou poder participar com você, porque a estrutura seria muito grande, teria que movimentar muita gente, então eu não vou poder participar. E o Absalão fala: bom, mas eu pelo menos gostaria que meus irmãos participassem. E o Davi acaba consentindo. Ele faz a festa, o Aminon está presente, 2 anos depois do episódio, e quando o Aminon já está meio alto por causa da bebida, o Absalão vai lá e mata o Aminon. E aí os filhos de Davi que estão presentes, os demais filhos fogem, e vira uma confusão na família, e o Absalão acaba fugindo também, e ficando longe da vista de Davi por vários anos, porque Davi não quer perdoá-lo pelo mal que ele fez ao seu outro filho, Aminon. O tempo passa, e o Davi resolve receber o Absalão de volta e perdoá-lo do que ele fez, até porque a dor em relação à perda do Aminon já diminuiu. E o Absalão volta. Só que o Absalão não volta mudado, ele volta com o mesmo caráter, com o mesmo coração, com as mesmas características que o fizeram tão agressivo, tão violento e ao mesmo tempo tão maquinador. E aí, estando com o pai de novo em Jerusalém, ele começa a armar um plano para tomar o trono de Davi. E o plano dele começa assim: ele fica na porta da cidade todos os dias, conversando com as pessoas e mostrando para as pessoas que elas seriam muito mais felizes se elas tivessem um rei melhor. E ele ouve o problema das pessoas, e ele dá solução para os problemas das pessoas, e ele fala que as pessoas mereceriam governantes melhores, e ele vai criando no coração das pessoas uma sensação de que ele próprio daria um ótimo rei. Até que ele ganha a confiança de um dos principais conselheiros do palácio, que resolve ajudá-lo no seu projeto de ser o rei. Com a ajuda desse conselheiro, ele consegue arregimentar uma série de comandantes de tropa, uma série de soldados. Ele tem diretórios em várias cidades de Israel, onde há apoio maciço para que ele seja o novo rei, e finalmente ele usurpa o trono, e caminha na direção de Jerusalém, do Palácio Real, com um grande exército para tirar Davi do trono. Quando Davi ouve falar que o seu próprio filho está vindo contra ele para tirar-lhe do trono, ele fica com medo, porque ele também sabe do que Absalão é capaz. E aí ele resolve fugir. E esse texto que nós lemos fala dessa tentativa de fuga de Davi, ou dessa fuga que Davi realmente empreendeu, fugindo na verdade do seu filho Absalão, que queria usurpar-lhe o trono. Então pense comigo, em que pé chegou a vida de Davi nesse momento do texto que nós lemos? Uma filha violentada, um filho estuprador e depois morto, um filho assassino e agora usurpador do trono, ele, Davi, fugitivo e destronado, e ainda assim a Bíblia fala que ele era um homem segundo o coração de Deus. A pergunta que às vezes eu tento me responder é a seguinte: como é que a gente lida com a nossa fé em Deus, com o nosso amor por Deus, quando tudo na nossa vida parece desmoronar? Porque na verdade, o sentimento que a gente tem é de que se a gente realmente ama Deus e Deus realmente nos ama, a nossa vida deveria fluir normalmente, não é? Se Deus é bom, se Ele realmente nos ama, se Ele realmente tem poder para nos ajudar, a nossa vida tinha que caminhar bem, as coisas tinham que correr bem. Nós tínhamos que ser felizes, nós tínhamos que conseguir sucesso. Não pode virar isso que virou a vida de Davi. Então como é que a gente lida com o fato de que às vezes a gente faz tudo certo e dá tudo errado na nossa vida? Como é que Davi poderia lidar com o fato de que, tendo feito tudo certo a maior parte do tempo e sendo um homem segundo o coração de Deus, ainda assim a sua família desmorone do jeito que desmoronou? Porque é muito difícil para nós
quando as pessoas a quem nós amamos acabam seguindo por caminhos que não eram os caminhos que nós desejávamos para essas pessoas. Então você está aí hoje e de repente você está chateado com a sua esposa porque ela pisou na bola com você. Ou está chateado com seus filhos porque eles não são nem de longe o que você gostaria que eles fossem. Ou você está chateado com um amigo que traiu você. Ou você é essa pessoa que está traindo alguém, que está prejudicando alguém, que está fazendo alguém sofrer. E não era isso que você queria para a sua vida. Como é que a gente lida com isso? E é exatamente nessa hora que nós somos chamados a confiar em Deus. E esse episódio que eu trouxe para compartilhar com você hoje é tão interessante, porque na verdade ele trata de uma bobagem, não é? De um episódio corriqueiro na vida de Davi, que foi tirado de letra por ele e que poderia ser deixado para trás de forma tranquila, poderia passar despercebido por nós. Mas eu acho que ele nos ajuda a identificar, nesse contexto em que Davi estava vivendo, de ser fugitivo de novo, de ter alguém usurpando seu trono, e ser o seu próprio filho, e de ter um filho assassino, um filho estuprador, uma filha violentada. As posturas que ele assume nesse texto mostram o que significa ser um homem segundo o coração de Deus. E aí, a primeira lição que nós aprendemos com Davi é o seguinte: que a gente precisa mostrar lucidez, mesmo nos momentos em que estamos sob pressão. Você precisa mostrar lucidez, mesmo nos momentos em que está sob pressão. Davi está vivendo esse cenário, esse quadro que eu mostrei para você. E aí ele sai fugindo, numa comitiva, numa caravana. E aí quando ele passa por uma determinada região, aparece para gritar com ele, para ofendê-lo, para xingá-lo, um filho de Saul, um descendente de Saul. Porque tem gente que nunca morre, né? Tem coisas que nunca desaparecem da nossa vida. É o sujeito que te deu um tombo lá atrás, prejudicou você, roubou você, e aí você vai ver ele está mudando no seu prédio. É o sujeito que quase acabou com a sua vida no passado, e agora ele está na sua empresa, trabalhando no setor do lado do seu. É aquela situação que volta, não é? E que faz você lembrar coisas horríveis que você enfrentou lá atrás. É você que foi traído e agora a pessoa com quem você foi traído, né? Ou por quem você foi traído, está de volta na sua vida da pior maneira possível. De repente tem lá um descendente de Saul no caminho de Davi. De novo um descendente de Saul no caminho de Davi. Alguém da casa de Saul no caminho de Davi. E essa pessoa fala as maiores barbaridades para Davi. Xinga, ofende, fala que Davi está merecendo tudo que ele está passando, porque ele fez o pior para Saul. Essa confusão que a gente leu no nosso texto. Não era para Davi perder a estribeira? Pois se até o Abissai, que era um dos capitães de Davi, diz: Davi, eu tenho uma espada aqui, eu desço lá, eu corto a cabeça desse cara. Eu não sei, mas se fosse eu acho que ia dizer: vai lá. Você faz isso por mim? Você faz isso por mim mesmo? Você tem essa condição? Não, porque eu estou sem cabeça para pensar nisso, mas você resolve esse problema para mim? Não, Davi, fica em paz, eu vou lá, mato o sujeito, fica resolvido. Mas veja como Davi responde. Davi diz: o que é que você tem a ver com isso, Abissai? Quem disse que isso que você está propondo é solução? Por que eu vou parar minha viagem e descer e brigar com esse sujeito e matar esse sujeito? Sabe, Davi era uma pessoa segundo o coração de Deus, exatamente porque ele não agia por impulso. E se você quer ser um homem segundo o coração de Deus, você vai precisar aprender a controlar os seus impulsos. Porque muitas vezes são os nossos impulsos que pioram a nossa vida e que deixam as coisas mais difíceis que elas já estavam. Se Davi fosse um homem impulsivo, Simei estava morto, mas Davi teria de novo sangue nas suas mãos.
E na verdade não teria resolvido problema nenhum, porque o problema dele não era aquele. Como é bom quando a gente consegue pensar antes de agir. Refletir, amadurecer uma ideia, pensar nos prós e contras. É claro que isso não é fácil, mas é isso que faz um homem segundo o coração de Deus. Essa capacidade de ponderar. Tem duas palavras na Bíblia que aparecem juntas no mesmo texto. Na verdade, são duas expressões. Uma é formada de uma palavra só e a outra é formada por duas palavrinhas que aparecem juntas. Essas duas expressões estão numa das cartas que Paulo escreveu, carta essa destinada aos Gálatas. E é numa sessão em que Paulo fala qual é o fruto do Espírito. E ele diz o seguinte: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, longanimidade, mansidão e domínio próprio. Mansidão e domínio próprio. Essas palavras sempre me chamaram a atenção, porque eu sempre quis entender qual seria a diferença entre mansidão e domínio próprio. E um dia eu estava lendo esse texto e pedindo a Deus que me ajudasse a entender a diferença desses dois termos, e me ocorreu um pensamento muito rapidamente. E o pensamento que me ocorreu foi o seguinte: mansidão tem a ver com o jeito como você age. Domínio próprio tem a ver com o jeito como você reage. Uma pessoa mansa é uma pessoa que se comporta de forma sábia, de forma equilibrada, numa situação controlada. Então você vai ao banco hoje, e você sabe que é dia de pagamento, e você sabe que o banco vai estar cheio, e você sabe que vai gastar ali pelo menos 40 minutos. Então você vai para lá completamente pronto para enfrentar a fila, para não precisar sair correndo de lá. E nessas condições já previsíveis, controladas, você tem toda a condição de ser manso. Então você está na fila e tem uma senhora um pouquinho mais cansada atrás de você, você diz assim: minha senhora, pode passar na frente, é rápido o seu? Ah, o meu é rápido, é só um depósito, passa na minha frente. Ah, mas moço, não vai te atrapalhar? Não, fica tranquilo. Você chega no caixa e a moça diz assim: olha, posso só trocar bobina? Porque essas bobinas são usadas pelo diabo. E elas acabam toda hora, mesmo que não era para acabar. E você diz assim: pode, não, tranquilo, eu espero. Por quê? Porque você estava preparado, a situação, apesar de tudo, está controlada e você está agindo com mansidão. Agora, pense que você vai num banco, coisa rápida. Não é dia de pagamento, o banco está até vazio. Você imagina que com 10 minutos você resolve, tanto que você parou o carro ali no estacionamento da rua e nem pôs cartela de zona verde, porque você vai voltar rápido. E aí você chega e tem uma fila pequena, só tem uma pessoa na sua frente. E aí essa pessoa demora, porque ela trouxe 80 documentos e só tem uma pessoa atendendo. E aquilo não vai. E você vê um outro caixa que está contando dinheiro e está fechando o caixa talvez do dia anterior. Ele está ali, mas ele não está atendendo o cliente. E aquilo começa a demorar. E você olha no relógio e o tempo está passando. E o seu carro está sem cartela. E você tem que ir logo para um compromisso. E o caixa não te atende. E o sujeito não só tem 80 documentos, como ele ainda faz piadinha com a moça que está atendendo. E você vai ficando irritado. E aí você vai ficando irritado. E aí de repente chega a sua vez, o cara conseguiu passar tudo. Chega a sua vez, ela fala assim: ai, posso só trocar a bobina? Rápido, porque eu estou com pressa, e eu já estou aqui faz 20 minutos, e eu achei que ia ser rápido, e já está demorando. E ela fala assim: não, é rapidinho, eu vou trocar a bobina. E ela sai com a bobina, e o gerente fala assim: ó, antes, você não passa ali, faz um favorzinho assim para mim. E você diz: ó, rapaz, por favor, eu estou esperando aqui, já estou na fila há um tempão, estou atrasado. Ele fala assim: ah, mas você tinha tanta pressa, por que não chegou antes? O que é que você faz? Voa no sujeito? Porque é aí que você vai precisar de domínio próprio. Aí o caso não é mais mansidão. Aí o caso é domínio. Por quê? Porque a mansidão já desapareceu lá atrás.
Na verdade, você está num comportamento totalmente reativo agora. A situação não é controlada há muito tempo. Você é capaz de se dominar? Ou você vai se transformar num bicho? Porque quando as pessoas dizem assim, essa situação eu não aguento não, eu viro bicho. Eu não sei se isso é vantagem. Porque era exatamente bicho que não era para a gente ser. Na verdade, Deus não nos fez para sermos bichos. E é quando os homens se comportam como animais que o mundo fica um lugar ainda mais difícil de você viver. Domínio próprio é aí que entra. E Davi era um homem que tinha domínio próprio. Não só era manso, como tinha domínio próprio. Ele era capaz de, apesar das provocações, de apesar das adversidades, de apesar das mudanças circunstanciais para pior, dominar-se. E ponderar e dizer não. Não vamos escolher o pior caminho. Não vamos dar o troco. Não vamos ser revanchistas. Não vamos afundar ainda mais nesse poço em que a gente já entrou. Não vamos piorar as coisas. O mundo precisa de homens com essa capacidade de ponderação. Homens que não sigam seu faro, porque quem segue faro é cachorro. Homens que sigam os seus princípios, os seus valores. Homens que não ajam por instinto, porque quem age por instinto é bicho. Homens que ajam em função de critérios, de verdade que eles estabeleceram para si. Homem que nós aqui estamos dispostos a ser. A sabedoria para Deus, oram antes. A solução definitiva para o problema é a melhor decisão possível. Isso significa ser tardio para agir? Isso significa inércia? Não, isso pode ser feito até que rapidamente. Desde que nós estejamos com o coração exercitado para pensar antes de agir. E sempre optar pelos critérios de valor que a gente traz no coração. Davi aqui não fez uma opção por Simei, nem quis poupar Abissai, mas quis apenas ser fiel às convicções que ele trazia no coração. Porque a única vez que ele não foi fiel a isso, ele viu o que a vida dele virou. E ele decidiu que jamais repetiria o mesmo erro outra vez. Porque errar é humano. Aprender com os erros é fruto do Espírito. Errar é humano. Aprender com os erros é fruto do Espírito. Por quê? Porque errar é humano e persistir no erro também é humano. Eu costumo dizer na igreja onde eu sou pastor, que você não aprende com os erros. Se a sociedade aprendesse com os erros, a gente estava livre deles há muitos anos. Se uma pessoa aprendesse com os seus erros, nós já viveríamos numa sociedade completamente imune a esse tipo de problema. Ninguém aprende com os erros. Até porque está cheio de gente cometendo os mesmos erros de novo, até o nosso caso. Ou você só erra erro diferente? A minha maior frustração como pastor é errar sempre nas mesmas áreas. É disso que eu me envergonho. Os meus pecados diários não são novos, são os de sempre. É ou não é? As coisas pelas quais eu peço perdão para Deus são sempre as mesmas, com algumas variações. Mas, grosso modo, são as mesmas. Eu não aprendo com os meus erros, eu aprendo com Deus. Eu aprendo quando o meu coração é quebrantado. O erro em si não me ensina nada, mas uma postura quebrantada diante do erro me ensina. E me faz ver o quanto aquele erro não pode se repetir na minha vida, eu não quero. Davi tomou essa decisão. Por isso foi capaz de mostrar lucidez, mesmo debaixo de pressão. Gente que debaixo de pressão estoura, nunca vai poder ser usado por Deus em situações grandiosas. Se você debaixo de pressão pira, você nunca vai sair de onde você está. Agora, se você aprende a lidar com pressão e a sustentar os seus valores e princípios mesmo debaixo de pressão, pode ter certeza que você vai chegar muito longe. E Deus vai abençoar muito a sua vida. E as coisas vão acontecer para você. Segundo, definir prioridades e dedicar-se ao fundamental.
Essa é a segunda lição que eu aprendo com Davi. Davi tinha essa capacidade de definir prioridade. Veja o que ele diz. Até o meu próprio filho está contra mim e eu vou gastar tempo com esse sujeito que está me amaldiçoando? De jeito nenhum. Nós precisamos ter prioridade. Um dos males da nossa geração é essa sensação que a gente às vezes tem que todos os nossos problemas estão num lugar só. Eu atendo muita gente, quase que todo dia. E às vezes eu atendo pessoas que me dizem assim: pastor, eu estou perdido. Minha vida virou de cabeça para baixo. Estou com problema financeiro, estou com problema no trabalho, estou com problema com a esposa, estou com problema para os filhos, estou com problema com a minha sogra, estou com problema com o meu cunhado e ainda por cima me apareceu um caroço. Você pensou no que eu penso às vezes. Rapaz, por que você não morre? Não é? Mas geralmente eu aconselho essas pessoas dizendo: peraí, vamos separar as coisas. Porque esse caroço talvez seja tão simples, um problema é tão básico, pode até demandar uma cirurgia, mas às vezes é uma cirurgia simples. E se você só tivesse isso para enfrentar, você enfrentaria com coragem, com alegria e até com rapidez. Mas como você mistura no resto dos problemas, aquilo fica ainda maior. Se você quer arrumar um armário, o que você tem que fazer? Tirar tudo primeiro, não é? E depois colocar peça por peça. O problema é que a gente traz tudo junto. Eu tenho dito para algumas pessoas: faça um exercício simples, pegue um papel sulfite, faça uma bola, como uma pizza. Corte essa bola, esse círculo, em vários pedaços, faça cruzes, cortando em 8 pedaços, por exemplo. Coloque ali as áreas da sua vida: profissional, financeira, familiar, filhos, esposa, igreja, amigos. Coloque ali as áreas que você se lembrar da sua vida. Identifique quais estão com problema realmente, porque você já vai ter uma primeira vitória. Você vai descobrir que nem tudo na sua vida é um problema. Tem coisa boa na sua vida. Tem coisa que está em ordem. Pode ser uma coisa só, mas tem. Então, peraí. Não está tudo errado. Depois, você vai estabelecer qual que é a sua prioridade para começar a resolver. Não, primeiro eu tenho que resolver com a minha esposa. Não, primeiro eu tenho que resolver com os meus filhos. Não, primeiro eu tenho que resolver nessa área. Sabe por quê? Porque às vezes a gente começa pelo lado financeiro e não é o principal problema. Pastor, eu precisava ganhar mais. Já ouvi isso. Você não pode fazer uma oração para eu ganhar mais? Eu falei: irmão, se eu soubesse essa oração, eu fazia para mim. Para o meu pai, para minha mulher. Às vezes o problema não é esse. Às vezes o problema é que tanto você como sua esposa como os filhos perderam os limites todos da vida. Estão frustrados, estão infelizes e descontam isso no consumo. Tem que definir prioridade. Porque senão a gente acaba descontando tudo naquela área que nem é mais importante. Quantos pais aqui não estão descontando suas frustrações na vida dos filhos, batendo nos filhos às vezes, agredindo os filhos, xingando os filhos, ofendendo a esposa, e nem é esse o problema. Às vezes a gente desconta a nossa raiva em gente que nos ama. Porque a gente não tem noção, a gente põe a mulher no mesmo balaio, põe os filhos no mesmo balaio. A mulher pede uma coisa e você fala assim: ai, você não sabe o que eu estou passando. Cara, ela sabe, mas ela só tem você. E ela casou com você porque você era do tipo que dava conta. E agora que você não dá conta, ela não dá também. Então tem que separar as coisas. E definir a prioridade, por onde você vai começar. E aí começar. E você vai ver que tem coisa que não é tão difícil de resolver. Definir prioridades. Lembram do quadro que você encontra no primeiro mais importante? Ou primeiro, as primeiras coisas, do Stephen Covey?
e ele divide a vida em 4 quadrantes. Eu já falei sobre isso aqui. O quadrante das coisas urgentes e importantes, o quadrante das coisas urgentes e não importantes, o quadrante das coisas importantes e não urgentes, o quadrante das coisas não urgentes e não importantes. O Stephen Covey diz, coisas urgentes e importantes são aquelas que, quando vem como uma bomba e você tem que resolver. Notícia de câncer na família, por exemplo. Para tudo, vamos tratar disso, não pode morrer. Depois a gente vê como é que a gente paga isso, não é? Assim que funciona? Coisas urgentes e não importantes. São aquelas coisas que nos tiram do nosso dia a dia, mas depois que a gente gasta um tempão com elas, elas não eram importantes. Como aquele amigo que te encontra e fala, rapaz, eu precisava tanto conversar com você, você me dá 5 minutos? Fala, dou. 5 minutos vira 2 horas. E depois de 2 horas fala assim, mas rapaz, era isso? Ah não, mas coisas urgentes e não importantes. Coisas importantes e não urgentes. São aquelas coisas que realmente importam e que a gente não tem que fazer com pressa. Tem que planejar, tem que elaborar, tem que sonhar. E as coisas não urgentes e não importantes. Como aquele e-mail que o seu amigo manda para você com um FW na frente. E ele escreve assim, veja que lindo. E aí você abre. E aí no final fala assim, passe isso para 7 pessoas. Caso contrário, você vai morrer de uma doença grave. Porque é tão desimportante que tem que te ameaçar, né? O Stephen Covey diz, nós deveríamos viver a maior parte da nossa vida e do nosso tempo aqui, ó. Aqui nós devíamos viver a maior parte da nossa vida. Mas sabe qual que é o problema? A gente vive a maior parte da nossa vida aqui, ó. É esse quadrante, o quadrante da correria, que nunca frutifica. É esse quadrante, o quadrante da tensão que a gente desconta nos outros. É esse quadrante, o quadrante do mau humor. É esse quadrante, o quadrante do desânimo. É esse o quadrante de um cansaço que a gente olha para trás e fala assim, não vale a pena. É esse quadrante, o quadrante que acaba com a família. É esse quadrante, o quadrante que faz da vida da gente uma desgraça. Esse quadrante é uma bênção. Esse é o quadrante do sonho. Esse é o quadrante da alegria. Esse é o quadrante do sucesso. Esse é o quadrante da satisfação de ver um planejamento bem feito, dando resultados abençoadores. Esse é o quadrante em que a gente deveria viver a maior parte. Tem como evitar os outros? Não, não tem. Não tem como evitar. Mas a maior concentração deveria ser aqui, ó. E infelizmente a maior concentração está lá. E a gente tem que mudar isso o mais rapidamente possível. Davi mudou isso na vida dele. Descer da carruagem, brigar com o Simei, matar o Simei, perder um tempo precioso quando eu tenho que me concentrar naquilo que realmente importa. Esse era Davi. E finalmente, para a gente terminar, eu tenho 3 minutos. Eu aprendo nesse texto com Davi que a gente precisa confiar na soberania de Deus em todas as circunstâncias. Eu achei tão interessante o modo como Davi fala. Se Deus mandou que ele me amaldiçoasse, que me amaldiçoe. Rapaz, se eu vejo um Simei gritando que nem um louco, você já foi vítima disso? De uma pessoa fazer um escândalo com você em lugar público? Chegar gritando. Quem aqui é vendedor e a cliente insatisfeita entra e faz um forféu? E grita, eu não compro mais aqui. Chama o gerente. O gerente sou eu. Então chama o seu patrão. Meu patrão não é daqui. Mas chama alguém. Você já teve que passar por isso? Se um sujeito que nem o Simei passa no seu caminho e começa a gritar com você, jogar pedra, jogar terra, feito um desesperado, fala a verdade, você não ia achar que é um mensageiro do inferno? Esse cara veio lá de baixo. Esse cara é um verdadeiro enviado do cão para me tirar do sério. Eu pensaria isso, eu acho que você também. Senhor, bem que podia cair um raio do céu nesse cara agora. Já resolvia metade do meu problema. Davi era tão segundo o coração de Deus, que até um episódio tão ridículo como esse, ele encaixa naquela sua convicção de que Deus está acima de todas as coisas. Se Deus mandou ele fazer isso comigo, que faça.
Porque até nisso tem a mão de Deus. Ser um homem segundo o coração de Deus é chegar naquele ponto da vida em que mesmo quando tudo sai do controle, a gente não tem dúvida de que tudo está sob controle. E vai passar. Vai passar. A gente vai sair dessa. As coisas vão ficar diferentes. Deus está no controle, porque se não tem Deus, e se não tem Deus sob controle, a vida está ao acaso, ela está à deriva, nós somos naus à deriva, nós não temos no que nos apegar, então que cada um cuide de si. E aí o resultado é esse que a gente tem visto todo dia. Mas se tem um Deus no controle, a gente consegue ter paz. Paz. Se tem um Deus no controle, a gente consegue ter paz. E descansar. E aí o domínio próprio. E aí a prioridade. E aí tudo isso fica mais natural. Não é assim? Fica mais natural. Há um versículo em Romanos, capítulo 8, que diz o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. Um dia um amigo meu falando sobre esse texto falou assim, amigo meu do seminário: Marcelo, você já viu esse texto no original grego? Eu falei, não. Ele falou, rapaz, eu estava fazendo um estudo e eu fui lá no original grego. E esse texto, a palavra que Paulo usa e que a gente traduz por todas, sabe o que ela significa? Eu falei, não. Porque eu estava achando que era uma coisa mirabolante, extraordinária. Ele falou assim, rapaz, no original, todas significa ali, todas. Eu falei assim, você é algum jumento? Do que você está falando? Ele falou assim, todas mesmo. Aí nós brincamos, eu tirei sarro dele, tirou sarro de mim, depois eu fiquei com aquilo na cabeça. Porque na minha cabeça ficava o tempo todo, todas mesmo, todas mesmo. Porque na verdade, todas para nós, na prática todas aquelas que a gente gosta. Todas aquelas com as quais a gente concorda. Todas aquelas que não nos fazem sentir mal. Mas ali é todas, no grego mesmo. Ali é todas, qualquer uma delas. Mesmo aquelas que você não entende. Mesmo aquelas de que você não gosta. Quando o coração está em Deus, Deus está no controle. A decisão não é se uma coisa é boa para mim ou não. A decisão é se eu amo a Deus ou não. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Então a decisão que eu tomo hoje aqui não é se eu estou feliz ou triste. É se eu amo a Deus ou não. Porque disso depende o meu futuro. Disso depende o meu sucesso. Disso depende a minha alegria. Disso depende a minha satisfação. Vamos fechar os olhos para a gente orar? Eu quero orar com você que viu a sua vida virar de cabeça para baixo. Pastor, eu estou aqui hoje e eu sou essa pessoa que está perdida. Minha família desmoronou, a minha vida desmoronou. Eu não sei nem por onde começar. Eu gostaria muito de orar com você nessa hora. Porque eu sei que Deus tem algo novo para fazer na sua vida. Ele quer te devolver a lucidez de quem não age por impulso, mas age por fé. Ele quer te ajudar a definir prioridades na sua vida e viver em função delas, porque você está atirando para todo lado, meu irmão. E quem atira para todo lado, acerta coisa que não poderia acertar. Mata gente que não poderia matar. E às vezes acabam as balas. E você ainda não chegou a lugar nenhum. E Deus quer restaurar em você a sua confiança nele. Porque você vem perdendo a sua fé. Talvez você nem tenha fé nenhuma. E está aqui e nem sabe por quê. Essa palavra era para você. Se a sua vida está confusa, bagunçada, e você quer ser um homem segundo o coração de Deus e começar a pôr ordem na casa, fique em pé, eu quero orar com você. Oh meu Deus, por favor. Estende as tuas mãos sobre cada homem que aqui está. Cada um tem a sua luta. O Senhor conhece todas as nossas lutas.
O Senhor conhece as nossas dificuldades, o Senhor sabe até do nosso cansaço. A gente dá tiro para todo lado e a gente já está cansado. Estamos cansados das mesmas coisas, da mesma agonia, de sempre faltar dinheiro, de sempre faltar alegria, de sempre ter briga, de ter que esconder as coisas, de mentir tantas vezes. Senhor, tira isso fora de nós, por favor. Nos dá confiança na tua soberania, para a gente começar a ter paz. Nos dá essa capacidade de definir prioridades, para a gente atacar no ponto que interessa. Às vezes ele nem está fora de nós, às vezes ele está dentro. Complexos que a gente carrega faz tantos anos. Uma necessidade de provar alguma coisa para alguém que a gente carrega há tanto tempo. Tira isso de nós, Pai. E também nos ajuda a ter lucidez, a agir com sabedoria. Tua palavra diz que se alguém precisa de sabedoria, é só pedir para o Senhor. Nós estamos pedindo sabedoria para o Senhor nessa tarde. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a ter sabedoria.